Oi, pessoal. Deixa eu escrever aqui a live, o nome dela. Oi, pessoal. Boa tarde. Tô aqui botando o nome da nossa live. Lucinha, Patrícia, Lara, Elisa. Esperando as meninas, minhas companheiras de base. Vou dar um tchauzinho para vocês. Enquanto isso, a gente espera elas entrarem. Olha aí a Mônica. Só um minutinho que eu vou chamá-la. Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, pronto. Oi. Olá, boa tarde. Boa tarde. É tão estranho quando a gente abre a live, porque a gente fica falando sozinha e não tem ninguém falando ou ouvindo. Aí eu não sei se as pessoas estão ouvindo. Aí quando entra, alguém dá um alívio, Mônica, quando você entrou. A Lucinha falou, Não, uma e um. estou. Eu estava aqui já me aquecendo, pedi um cafezinho, estava revendo o título, estava pensando no título. Sim, eu vou até. Deixa eu botar ele aqui na minha frente, para a gente falar. Esgotamento emocional, como identificar? Pois é, eu botei aqui, eu só botei esgotamento emocional. Será que eu faço outro? Acho que Não, sim. Não, não tá bom, precisa, né? porque deixa, deixa mais amplo, né? Uhum. Obrigada, Inês. Sim. Fecha aqui. Obrigada. Deixa mais amplo e eu acho que cabe mais espaços e a gente vai falar, quer dizer, eu fiquei pensando, né, porque para mim, bom, vamos falar da gente primeiro, enquanto elas entram? Vamos, a Lucinha já começou aqui. Hoje chama-se burnout. Exatamente. Mas enquanto a Bebel entra, a Olivia hoje não vai poder vir, porque ela está Uhum. num trabalho que demandou a tarde toda, e a Bebel vai chegar um pouquinho atrasada. Então, a gente pode falar do quem somos nós, um Você quarteto faz de isso? Você faz isso Somos muito um bem. quarteto de mulheres que nos encontramos ao longo da pandemia, começamos a fazer essa troca no sentido de, eu acho que até pensando agora, como um projeto de saída, até Uhum. talvez como um cuidado, né? Porque eu sou uma pessoa tarefeira, de não entrar num burnout, num pânico, numa sensação de Uhum. esgotamento, que eu acho que a pandemia jogou a gente de uma maneira que vamos nadar e botar a cabeça para fora, né? Sim. Cada vez mais a gente se conecta, somos de áreas diferentes e a gente já, eu, Olivia e Bebel, já trabalhávamos em resolução de conflito. A gente já se conhecia de outros carnavais, eu e você, e aí eu fiquei sendo meio o traço de união, que eu hoje já não me sinto mais entre vocês. Não, não sabia, porque Ah, continua não, sendo. hoje vocês têm vida própria. É, E vida relacional, eu estou me referindo, sim, fora disso já verdade. tinham, né? E o nosso objetivo com essa nossa troca de conhecimento, de experiências e de afeto, que eu acho que é o que acontece também, é passar para as pessoas que, de alguma maneira, estão atravessando etapas do ciclo da vida, onde precisam entender mais, se conhecer melhor, saber quais são as armadilhas que às vezes a gente monta para a gente ou que a vida monta para a gente, e pessoas que possam fazer isso não necessariamente vindo aos nossos consultórios, mas Uhum. através das nossas conversas aqui e de projetos que nós estamos montando e estão chegando, que as pessoas possam entrar, né, ou no YouTube, ou
em outras ferramentas e possam aprender e se cuidar, no sentido de descobrir qual é a responsabilidade que cada um de nós tem nas coisas que nos acontecem, que é o meu carro-chefe no sentido de, assim, eu sou responsável pela minha vida e por administrar as bolinhas que eu preciso jogar para o alto. Então, acho que o burnout é uma consequência, vou chegando no nosso tema, de quando a gente não consegue falar disso. Mas eu acho que eu sou mais especialista nas causas e no processo, e você fala melhor do que eu do que é isso concretamente, como é que isso aparece. Então, vou passar a bola para você nesse sentido. Tá, obrigada. Realmente, eu pensei nesse tema, eu acho que é legal falar sobre isso, né? Que como a gente está nessa de falar sobre essa mulher sanduíche, né? Que está no meio, né, dos ciclos vitais, depois, né? Quem vem acompanhando a gente, eu acho que a maioria das pessoas que eu venho vendo aqui já devem estar um pouco mais familiarizadas com, né, os nossos jargões, com os nossos psicologias, né? E eu presencio muito, né, no meu consultório, né, que eu recebo mais numa clínica individual, diferente da Mônica, que, né, família e casal, questões muito ligadas a um esgotamento emocional, né, o burnout, e muito nessa faixa etária. Então, por isso que eu achei esse tema muito relevante para a gente trazer para aqui e para a gente falar e falar abertamente de coisas muito básicas, que será que as pessoas sabem identificar? Porque, como a Lucinha sabiamente falou ali no começo da live, né? Hoje em dia isso tem nome, burnout, tem uma doença, né? Que a pessoa adoece emocionalmente ao ponto de não entender que ela está no limite. E aí eu trago aqui para a gente, né? Eu sempre estudo antes e eu venho com a coisa bem pragmática, assim, do que seriam né, o que seriam, como identificar, quase que um passo a passo. Aí eu devolvo para você, Mônica. Como é que você vê isso? Você saberia identificar, né? Você vê isso? O mundo está adoecido, né? Em coisas práticas, quase que do dia a dia. É sobre isso que eu vou falar, né? Eu mandei para você, mas para a gente começar, eu acho que bem do comecinho ali mesmo. Não, Paty, eu acho que burnout é um sintoma. Né? E eu acho que os sintomas são pontas de um iceberg que é importante a gente acolher o sintoma e cuidar do sintoma, né? Como traição é um sintoma, como a depressão é um sintoma, são sintomas, mas que, na minha lente, eles são frutos de um contexto onde a gente está relacionado e com uma bagagem que faz com que a gente lide com as situações de acordo com lentes familiares e históricas do nosso próprio percurso. Sim. Então, eu acredito que assim a gente vai tendo questões na vida e a gente vai reagindo a essas questões. Se a gente olha pouco para a gente, ou se a gente tem uma expectativa, e aí eu sempre acho que vem do lugar que a gente ocupa na família, do lugar que eu ocupo na minha família de origem, do lugar que eu estou na minha família nuclear ou no meu casamento em relação aos meus pais, e como eu vou botando aquele fardo nas minhas costas. Como eu vou me sentindo responsável, sobrecarregada por isso.
Os sintomas de um burnout, assim, a nível, e eu acho que você vai saber isso tão melhor do que eu, são físicos muitas vezes, né? Às vezes você... Olá, buenas, como diz a Olivia, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, continua aí. Tá. Então, assim, geralmente o que eu acho que chama a atenção é que são sintomas físicos. Às vezes você nem percebe o quanto que você está entrando naquele buraco e começa a atribuir a outras coisas, de novo, sem conseguir se perceber, né, como parte daquele processo, como alguma coisa que você vem deixando responsável, exatamente, vem deixando acontecer na busca de um lugar que você se obriga a ficar, ou aprendeu a ficar, ou foi construindo ao longo da sua relação. Então, eu acho que o primeiro ponto é olhar para isso e dizer: o que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo comigo, eu diria assim. Né? E como é que eu preciso sair disso? Tá. Então, vamos lá, né? Você chegou falando você está trazendo para a gente a causa, que as causas são muito maiores, né? São muito mais... O olhar tem que ser para isso. Porque, por exemplo, eu vou trazer um esgotamento emocional, por exemplo, um sono que não é reparador, né? Aí você vai lá e trata só da sua questão do sono. E aí, o que você está dizendo, Mônica, não é só olhar para o sono, né? Não adianta só você tratar isso, sei lá, tomar um remédio para dormir ou qualquer coisa nesse sentido. Se você não entender por que você está dormindo mal, várias, né, noites em claro, porque provavelmente tem um estado emocional que te levou a isso, não vai adiantar nada. E aí eu vou querer trazer, né, os clássicos aqui dos sintomas, né, de um burnout, de um esgotamento emocional, e a gente vai devagar, né, sobre este tema. Então, por exemplo, um sono não reparador, né, quando você já acorda sempre cansada, sem vontade de fazer as coisas, tudo é um sacrifício. Mas, gente, eu estou falando aqui de uma coisa sistemática, né? Não estou falando de um dia, uma semana, né? Uma fase da vida. Tem que entregar um projeto, fiquei um mês trabalhando. Estou falando de uma coisa mais a longo prazo, né? Uma queda no rendimento, né, no trabalho, você não consegue mais fazer as coisas do... Fala, Bebel. Mais longo prazo, e eu acho que você falou de um projeto sem uma razão específica objetiva, né? Que não seja só emocional. Claro que pode ser um estresse familiar, pode ser alguma outra coisa, uma crise financeira, alguma coisa que esteja tirando o seu sono, isso é mais longo prazo, você vai ter que tomar conta de outras coisas. Mas é só para reforçar o circunstancial, né? Uma circunstância compreensível. Um hábito, uma coisa repetitiva é outra. Sim, e são tantas coisas, né? Memória fraca. Eu tive um caso ontem, né, de uma pessoa falando: eu tô com a memória fraca, isso traz vários problemas no casamento, porque a outra fica reclamando que não lembra de nada, né? E isso é no longo prazo. Aí vai vir a Mônica falar de outras questões do casamento que está lá atrás, né? Não é a memória fraca. O que está levando a isso, né? Um estado emocional muito choroso, o tempo todo reclamando da vida e chorando, né? A falta de vontade de sair, de fazer coisas que antes você gostava, tá sempre com pensamentos catastróficos, tudo é uma catástrofe, né? Tudo é um pensamento muito negativo, problemas de estômago, gente, né? A gente sabe, né? Já dizia alguém antigo, algum médico, que o nosso estômago é o nosso segundo cérebro. Você está sempre com gastrite nervosa, sempre tendo que parar no médico porque, sei lá, vômito, prisão de ventre, intestino solto. Vai olhar isso de uma forma muito mais ampla do que simplesmente
né? Uma gastrite, ou falta de foco, aí você não entrega um trabalho, aí você perde um prazo, enfim, tudo isso pode fazer parte, né, de um esgotamento emocional, onde é necessário olhar a causa disso. E as pessoas olham isso como uma coisa muito focadinha. Ah, estou com gastrite. Aí vai ali. Ah, não estou conseguindo dormir. Ah, eu estou muito triste, aí, enfim, sei lá, acho que está deprimida, e só toma um remedinho e não vai olhar lá, né, a fundo o que pode estar levando a isso. E aí a Mônica vai trazer a questão, né, das nossas lentes. Mas eu concordo com você. Enquanto eu estava te ouvindo, eu fiquei pensando que assim, os sintomas são excelentes formas da gente entrar na causa, né? E a gente precisa entrar na causa. Um cuidado que eu quero ter e não banalizar o fato de eu estar sentindo, por exemplo, né, uma insônia louca, uma questão de estômago, eu perceber que eu estou adoecendo com frequência, que tem um cansaço fora do lugar, eu tenho que cuidar do sintoma também. Sim. Né? Eu não posso justificar e dizer, não, isso é porque estou passando por um tempo de uma crise conjugal há muito tempo e não estou... Eu acho que você precisa, quando você falou, quando você traz esgotamento emocional, eu ouvi assim, quando na verdade a minha emoção perde um sentido de um conhecimento dela e vira uma coisa física. Né? Porque uma coisa é eu dizer, estou triste, estou com raiva, eu consegui identificar minhas emoções. Eu acho que chega um burnout quando eu perco essa possibilidade de identificar essas emoções e aquilo vira uma coisa física. Estou com problema de gastrite e vou jogando para o meu corpo e não vou olhando e vou perdendo o canal de cura emocional, que é eu olhar para as minhas emoções e dizer, eu estou me sentindo muito triste ultimamente. Eu tenho sentido muita raiva, eu estou impaciente. Eu começar a me tocar que reações e que emoções eu estou vivendo para entender as causas dessas emoções, porque eu acho que é aí que eu vou me conhecer e vou entender vou de novo vender meu peixe, qual é a minha parcela nisso. Por que eu estou sentindo dessa maneira? Não é porque o vizinho é feio, não é porque eu tenho mau humor quando eu escuto barulho demais, porque às vezes eu estou ouvindo um barulho de obra e aquilo não me irrita. Tem momentos que aquilo me desestabiliza totalmente. O que está acontecendo? Que a minha relação com o mundo, né, o meu canal, que são as minhas emoções, estão se transformando em sintomas físicos. E da mesma maneira que quando eu falo nos casamentos que as traições são frutos de disfunções conjugais, eu acho que o burnout, que é um sintoma individual, ele é fruto do sistema onde eu estou inserido. Então, o que está acontecendo desse sistema? Porque você pode dizer, olha, eu estou trabalhando demais, eu estou sobrecarregada no trabalho, eu preciso? O que eu quero provar com esse excesso de trabalho? Eu estou aqui dando uma de super-homem, de invencível, de dar conta de tudo, eu entro em contato com a minha vulnerabilidade, eu digo não para mim e para o outro, e da onde vem isso? Aonde eu aprendi a fazer isso? Ontem a Bebel e eu vou fazer uma propaganda, a Zeneide está fazendo um workshop sobre amor, trabalho e dinheiro. E ontem era o dia do amor. E ela faz uma pergunta que a gente já tem feito entre nós há muito tempo, quem ensinou você a amar? Então, eu acho que usando isso para diversas situações que você tem na vida, né, aonde você aprendeu que você precisa ser Mulher Maravilha ou Super-Homem?
Achei que você ia falar, Bebel, você passou a mão no cabelo, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a mim ajuda da onde veio essa história. Aonde que eu aprendi a conseguir ou buscar soluções por um esforço, por um não olhar para mim, por um cumprir expectativas do outro, cuidar do outro e não cuidar de mim, né? Eu estou procurando aqui, até nas minhas anotações de ontem, quando eu anotei, mas eu esqueci, mas eu vou achar daqui a pouco. É uma coisa que a gente escolhe, né? Que a gente faz escolhas, e a gente precisa entender que a gente faz escolhas. E essas escolhas foram construídas ao longo das minhas relações e ao longo das lentes e do lugar que eu ocupei na família. Então, por exemplo, quem é meu ensinante primário? Quem me ensinou a amar? Né? Essa pessoa que me ensinou a amar também, às vezes, me deu modelos de renúncia, me deu modelos de ajudar o outro, me deu um exemplo que eu vou repetindo meio mecanicamente, sem entender por que eu estou naquele lugar. E estico a corda mais do que podia. Vou trazer uma pimentinha, pode? Porque às vezes o modelo que te ensina através da antítese. Você reage àquilo. E você entra nessa briga, e essa briga, sem saber por que você está brigando, é exaustiva também. Né? É porque ontem a gente estava pensando nos modelos. Existem modelos de como fazer. Quem te ensinou a amar? Me ensinou a amar tal pessoa porque fazia isso, aquilo, aquilo. Quem me ensinou a amar? Tal pessoa. Por quê? Porque ela não fazia aquilo que eu precisava. Então, eu precisei criar um amor. Entendeu? Então, você aprende, minha opinião, vocês podem me corrigir aí, pela antítese também, né? Pelo que você reage a uma falta, às vezes. Estou errada, Mônica? A Mônica ficou olhando assim. Não. Estava ouvindo o que você estava falando, mas é isso, né? Você reage. Você reage ou você copia. A gente não é tão original assim. É o espelho, né? O reflexo que vai para o oposto, né? Você vê a mesma coisa, mas vai para o outro lado, né? Para o lado oposto. Sim. Alguém falou aqui... fala. Porque quando a Mônica estava falando de escolhas, né? A Malu botou, e as escolhas não são aleatórias. Porque até você não fazer uma escolha é uma escolha, né? Quando você não escolhe algo, quando você fica o isentão, você está escolhendo alguma coisa, né? Então, isso que a Mônica sempre traz, para mim, é um dos melhores ensinamentos que né, alguém pode ter, e eu falo para todo mundo aqui, que é o se tornar protagonista da própria vida, né? Pegar a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida, para você, sem ser um peso, né, Paty? Sem ser razão para burnout, ser autoconhecimento, né? Para mim é o caminho para você conseguir solucionar as problemáticas da sua vida. É o primeiro passo, né? É o primeiro. Não necessariamente talvez você consiga, mas se você traz a responsabilidade para você a partir, né, de quando você se torna uma adulta, vai ser o primeiro passo, né? Porque, por que nossa, eu não durmo bem? Não durmo bem porque eu tenho filhos e eu tô cansada. Eu não durmo bem porque o vizinho faz muito barulho. E tá bom, mas não vai resolver. Qual é a sua responsabilidade em cima disso? Só porque eu falei de uma coisa, né, boba, mas o não dormir, gente, uma vez eu fui num médico e ele falou, Patrícia, dormir é uma necessidade básica. É igual você fazer xixi e cocô. Se você não está dormindo bem, por exemplo, se a gente está 7 dias sem ir no banho, você vai fazer o quê? Você vai tomar um remédio, né? Não dá para ficar 7, você vai ficar, né, enfesado. E o dormir é a mesma coisa. Então, são pequenas coisas que a gente precisa olhar com muito afinco. E não é só, não durmo bem e dane-se, né?
Não, é uma necessidade básica, algumas coisas, e você precisa olhar num lugar muito mais profundo, né? Numa causa muito do que simplesmente nisso que vai levando a realmente a um burnout, a um esgotamento emocional em muitos aspectos. Você está falando isso, né? E é verdade, a questão não me lembro qual foi a palavra que você diz que eu uso sempre, até me fugiu agora, mas assim, a questão da autorresponsabilização do protagonismo. Foi essa palavra que Uhum, você usou, né? foi. Uhum. E ontem, eu acho que foi no workshop do Amor, Trabalho e Dinheiro, e quem tiver interesse, vão existir outros, entra no Instagram da Zeneide Jacó Mendes. Eu acho que foi ela que falou que a palavra coragem vem de agir com o coração. Uhum. Então, eu acho que para a gente não entrar no burnout, a gente tem que ter conexão antes de qualquer coisa, cuidar da gente, olhar para a gente, né? Agir com o coração, ter coragem de olhar para a gente e de dizer: eu acho que eu estou exagerando, eu acho que eu estou aqui sem conseguir, entrando num lugar de não me responsabilizar de cuidar de mim. E aí é óbvio que se a gente for buscar por que eu entrei nesse lugar, qual é a história da família, sempre tem 500 para tirar camadas em cima, mas eu hoje praticamente assim trazendo uma sugestão bem objetiva eu preciso cuidar de mim. Eu tenho que agir com o sentimento por mim. Por que eu estou entrando nesse lugar? Porque, na verdade, aí eu vou voltar para a questão do protagonismo, da vitimização e do protagonismo. Se eu fico numa sensação de que alguém vai ter que resolver por mim, porque eu não tenho autonomia para resolver, eu vou ficar paralisada. Eu vou me sentir vítima, e aí a minha sensação é que eu entro ladeira abaixo. Eu vou ladeira abaixo. Então, a gente poder ler os nossos sintomas, ler o que está acontecendo com a gente, o que eu estou fazendo comigo, eu acho que é o primeiro passo para a gente poder sair e ter uma prevenção de não chegar a esse ponto de queimar, né? Queimar. Queimou. Hoje mesmo, Burnout. sem internet, eu olhei minha internet, uma barrinha vermelha. Eu falei, caramba, acabou. Pifou, né? Eu pifei, não consigo mais. Não durmo, não como. Uhum. Então, não Não estou mais saio, funcionando. Parei de funcionar. trabalho. Uhum. Eu fiquei pensando, e tenho pensado esses dias, por N razões, eu tive com um cliente uma coisa muito engraçada, assim, que até dizia assim, é uma situação que pode ser encarada como bonita, né? Eu confio nela, então deixa que ela resolve. No final das coisas, está dizendo que você confia, mas você está entregando para o outro e o outro fica com a responsabilidade na mão toda sozinho, né? Então, não é um companheirismo isso, mas pode ser interpretado como. Mas o que eu tenho percebido, e tenho percebido em todas as pessoas que eu tenho atendido, é que quando tem uma reclamação recorrente, é um sinal que a gente está culpando o outro. De alguma maneira, a gente está entregando a responsabilidade para o outro. Porque a reclamação é recorrente e a gente não faz nada com ela porque a gente não tem potência para fazer nada com ela. E se a gente acha que a gente não tem potência para fazer nada com ela, é porque a responsabilidade ou a potência está na mão do outro. A gente entregou para outra pessoa. O a gente entregou, já tô pegando a responsabilidade para mim, né? Mas a gente acha que a responsabilidade está na mão do outro. Então, eu só te lembrando aqui, só puxando, que eu peguei esse sintoma como uma coisa meio definitiva para mim. Toda vez que tem uma reclamação recorrente, pode crer que você está botando a responsabilidade na mão do outro. E porque você não consegue fazer nada, você não consegue resolver. Concorda? Sim, Bebel, toda vez que a gente faz um movimento sistemático e que muitas vezes não é bom para a gente, enfim, tem algumas teorias que dizem que a gente sempre tem um ganho secundário,
nisso, né? Não, você tá muda, não? Ah, você falou? Não é exatamente isso. Ah, Tem um ganho secundário. A vitimização uhum. tem um ganho secundário também, Então, por né? exemplo, uma pessoa que não consegue dizer não para nada, vai aceitando tudo, aí no final ela tá, né? Né, na verdade, ela não consegue dizer não. Então, ela aceita, enfim, o trabalho, ela aceita o amigo do trabalho que pediu para ela fazer não sei o que lá, ela aceita o marido que pediu para ela fazer alguma coisa, os filhos, na verdade, ela não consegue dizer não. Mas o ganho secundário dela é de se tornar uma pessoa, sei lá, gentil, falar, você me corrija, tá, Mônica? É boa para todo mundo. O ganho secundário é ela se sentir assim, mas ela não vê que a problemática dela é porque ela tem uma incapacidade de dizer não, porque provavelmente. Ih, a Bebel caiu. Talvez, vou trazer uma hipótese, né? Que muitas vezes a pessoa que não consegue dizer não é porque ela quer ser aceita a qualquer preço, né? Para ela, né? E aí o ganho secundário dela tá neste lugar, né? Eu concordo totalmente com você, eu concordo totalmente com você, e eu acho que esse você tem que escolher, entre aspas, entre desagradar alguém ou desagradar você. Né? Uhum. Se você diz sim o tempo todo, você está dizendo não para Para você o você. tempo todo. E aí constrói esse lugar de vítima lindamente. Né? Uhum. É fulano que faz isso comigo, não sou eu que deixo fulano fazer isso comigo. Na hora que você consegue pegar, gente, mas por que eu estou deixando isso acontecer comigo? Não Uhum. quero mais esse lugar. Olha só, não acho isso, não gostei disso. Né? E Uhum. aí, né? Ou eu vou ficar mal ou o outro vai ficar mal. Eu não tenho muita escolha. Eu não vou conseguir fazer omelete sem quebrar ovo. O Júlio dizia Uhum. uma coisa que, assim, se para alguém gostar de mim eu tenho que dizer sim o tempo todo, não precisa, eu não quero. E é uma Eu. coisa que eu acho que a gente precisa lembrar, assim, Uhum. eu tenho que gostar de mim primeiro, eu tenho que dizer se eu quero ou não. Se eu Mas, quero ou não por Mônica, mim. Ah, na teoria, para quem tem dificuldade de dizer não, né? É tão claro isso, né? Mas quando a gente vai lá no âmago, quem tem a dificuldade de dizer não, é tão difícil essa frase do Júlio, né? Que para ele, eu não conhecia ele, mas parecia ser muito fácil para ele, né? E eu já ouvi uma vez, enfim, num curso que eu estava fazendo uma aula, que é um processo de adultalização você saber dizer não. Porque a criança não é o mais comum ela aprender a dizer não. Aí né, nessa aula que eu tive, eu trouxe um caso da minha filha que fez eu lembrar sobre isso. Ela toda sexta-feira ela vai na escola e é o dia do lanche dela. Do lanche na cantina, porque ela leva ainda a lancheirinha. Aí um dia ela chegou em casa com um suquinho de uva. Eu falei, ué, minha filha, você não tomou o suco de uva? Ela, não, mamãe, que esse é de soja e eu não gosto. Eu falei, mas por que você não devolveu, né? Ela, porque só tinha esse. Eu falei, ué, mas por que você não falou para a moça que não queria esse? E aí é esse processo de aceitação, de medo de não conseguir desagradar o outro, de dizer não. Isso está muito ainda, né, na infância. Você vê que criança tem vergonha de chamar o garçom, a maioria, né, quando é muito pequenininho ainda. E aí é um processo de você, né, de se tornar adulto, você saber que eventualmente você vai desagradar os outros em prol de você, do tipo, não, desculpa, eu não gosto de suco de soja, de uva, me dá o meu dinheiro de volta, né? Só que tem muitos adultos que até hoje ainda têm esse tipo né, de dificuldade, né, de desagradar o outro em prol de si mesmo, e isso vai levando a um burnout, a um esgotamento emocional, porque aí o coleguinha do trabalho fala, você pode fazer isso para mim? Aí, né, não querendo desagradar, vai lá e faz. Você trouxe esse exemplo da criança e eu acho ótimo, e a gente já falou disso outras vezes aqui, mas eu acho que é importante a gente misturando um pouco a teoria, a questão conceitual da prática, que é o que acontece e é o nosso maior interesse aqui de trazer situações práticas que possam
trazer, através do nosso diálogo, um entendimento mais abrangente, né? Já falei isso antes. Nós, humanos, somos os únicos animais que dependemos do outro animal para a gente se constituir, que é o outro homem ou a outra mulher que nos cria e que nos dá cuidado para a gente poder aprender a falar, comer, etc, etc. Essa vulnerabilidade humana traz uma necessidade de pertencer. E para eu pertencer àquela mãe, àquele pai, àquela família, o que eu faço? Eu busco agradar. Se, de alguma maneira, dentro daquele contexto original onde eu vou, né? Estou já trazendo a origem de um adulto que vai ter burnout no final. Eu acabo, para poder pertencer, eu tenho que dizer sim o tempo todo. Eu não consigo ser respeitada na minha diferença. Eu tenho um esquema, às vezes, rígido demais, pouco diferenciado, porque eu poder gostar de fazer tatuagem na adolescência numa família que ninguém tem tatuagem é uma super diferenciação, né? É um respeito à minha individualização. Então, isso vai me ensinando que eu posso cuidar de mim, que eu sou responsável por mim, que eu posso experimentar fazer a tatuagem, depois me arrepender e resolver tirar, ou ficar diferente do resto dos meus irmãos porque eu botei um piercing, uma bobagem, uma coisa qualquer desse tipo. Então, assim, essa permissão de crescer diferente de um contexto, que aquela frase, você nem parece que é da nossa família, né? É uma predisposição para você aprender que estar vivo, ser alguém, precisa dizer sim o tempo todo. E você não vai por falta de autoconhecimento, por falta de, às vezes, dentro de um sistema muito rígido, eu fico presa a essas regras da minha origem e não consigo, e eu vou levando esse sistema para todos os outros sistemas aonde eu entro. Então, eu não digo não da minha família de origem, eu não digo não no meu trabalho, eu não digo não para os meus amigos, porque dizer não ficou, em algum momento, registrado como uma situação extremamente perigosa para mim. E aí eu estico a minha corda até a corda arrebentar, que é o esgotamento emocional. É onde vai chegando esse no final. Eu não olho para mim. Eu vou chegando ao ponto do meu corpo ter que me avisar que, ei, não dá mais. Estou te avisando aqui que você tem que parar. Traduzindo a frase do Júlio, as relações elas valem a pena até certo ponto. A partir de um ponto começa a não valer a pena. Sabe? Então não tem nada de fácil nisso, é difícil pra caramba. Primeiro, você saber qual é o teu limite. E segundo, saber dizer não tá valendo a pena e se desfazer daquela relação. É horroroso, é uma perda horrorosa, é um luto, né? Pode ser amigo, pode ser familiar, pode ser companheiro ou companheira, mas é super difícil. Uma das coisas que eu aprendi recentemente mesmo, né? O quanto é importante a gente saber qual é o nosso limite e colocar o nosso limite. Porque os outros não tem como saber qual é o nosso limite. E a gente vai ficar no burnout tentando satisfazer alguns ideais ou aos outros, como vocês estavam falando, sem respeitar o nosso limite. Eu acho que começa a gente aprendendo qual é o nosso limite, para depois a gente conseguir sustentar as perdas e os nãos. Nossa, gente, acho que a complementação que uma deu para a outra aqui foi perfeita. Porque eu acho que a gente chegou num lugar, né, de entendimento de que a gente precisa saber quais são os nossos limites. Quando a gente entende, né? Porque se a gente não né, entender quais são os nossos limites, a gente vai adoecer, né, vai ter um burnout, vai perder o sono, e aí a gente, né, vai ter que ir para esse lugar. Quando a gente entende os nossos limites, a gente tem que aprender a colocar essas barreiras, e que também não é fácil, mesmo sabendo, né? Não é fácil,
né? Vai haver Fazer isso. consequência. Uhum. E que se a gente não fizer nada disso, né, a gente, né, vai adoecer de alguma forma. Hoje eu vivi uma experiência conversando com uma amiga, né? A partir de ontem. Eu acho que essas coisas que a gente vai pensando e vai olhando para a gente, vai entendendo as nossas reações, para mim é assim a bússola da minha vida. É uma questão assim, eu tenho que olhar isso para mim. E ontem, quando a Zeneide perguntou quem ensinou você a amar, veio na hora a história da minha avó, que eu já contei aqui, que me tirou do colégio, porque eu não estava estava passando momentos difíceis em função da separação dos meus pais, e que me deixou sem vela de rádio. E aí essa Que amiga, te deixou o quê, Mônica? Desculpa, eu caí e voltei rapidamente. ela convenceu meu pai de me tirar do colégio, porque ela achou que o colégio não estava me fazendo bem. Me Uhum. levava para a casa dela, eu morava na mesma rua que ela, e eu passava o dia inteiro, até meus irmãos voltarem do colégio, ouvindo novela de rádio e chupando laranja lima. Esse foi o tratamento que eu tive dos 9 anos e meio até os 10, ou dos 8 anos e meio até os 9, não me lembro. E aí essa amiga virou e disse assim, laranja lima e novela de rádio, doce e fantasia. E aí, aquilo ficou reverberando na minha cabeça. Eu falei, gente, eu espero até hoje que as pessoas com quem eu me relacione sejam como a minha avó. Porque se eu tenho esse olhar amoroso para o outro, né, que eu aprendi com a minha avó, alguém também vai ter comigo. E não é essa a realidade. E a culpa não é do outro, porque o outro teve outro modelo de afeto, e o outro teve outra história, e o outro não vai me deixar sentada numa poltrona assistindo novela e chupando laranja. Então, eu preciso cuidar de mim. Ninguém vai me dar laranja lima, nem fantasia. Eu tenho que cuidar de mim e dizer se eu quero e se eu não quero. Então, dizer não, né, é me responsabilizar pelos meus sentimentos, pelos meus desejos, e poder ser frustrada também. Em algum momento, o outro vai dizer, não posso te dar isso, não posso te dizer sim, vou te dizer não. E eu vou ter que administrar o não. Então, acho que entender essa origem do nosso protagonismo, da nossa vitimização, que vai levar a um burnout, nas máximas consequências do que seria essa vitimização, é um processo que a gente precisa, assim, cuidar da gente e ver também se a gente não entra nesse lugar. Porque o risco também, como esse foi um ensinante primordial na minha história, é eu ter esse papel na vida dos meus filhos e não conseguir frustrar, não conseguir dizer não, né? A gente está falando aqui da mulher sanduíche. Trazendo para a mulher sanduíche, eu viro um sanduíche, eu viro um recheio entre duas pessoas, se eu entrar naquele lugar, no meio daquele pão ali. Eu tenho que poder entender que, por mais que eu queira cuidar dos meus pais ou que eu precise dar uma atenção aos meus filhos, eu tenho que olhar para mim. A famosa história da máscara do avião. Se eu não olhar para mim, Eu pensei isso. se eu não olhar para mim, eu vou ficar vitimizada. Ai, porque a minha mãe me demanda assim, é porque eu não aguento a minha mãe, porque a minha mãe... Babá. Ah, porque meu filho está assim, porque falou isso, porque eu ouvi isso. Tá, mas eu tenho que escolher onde eu quero estar e como eu quero estar. Porque se eu não estiver me sentindo confortável, estiver esticando a minha corda, eu vou me arrebentar. Eu vou pipocar organicamente, fisicamente. Perfeito. Eu fico Mas, pensando, estou aqui ouvindo vocês e estou pensando na estrutura familiar, aí comecei a pensar em trabalho, como é que é isso quando você está no trabalho, quando você depende daquele trabalho para trazer o dinheiro para casa, né? Que também tem essa situação, tanto do homem quanto da mulher, que estão num trabalho e dependem daquele trabalho para prover em casa, para arcar com as despesas, tudo. E o quanto a nossa sociedade... e aí eu vou dizer, muda de país para país, muda de cultura para cultura,
mas o quanto ela põe pressão nessa situação de aguenta, engole, é ruim, ao invés da gente pegar a potência e ir mudar a situação, né? Atuar para mudar a situação, como sociedade até. Então, assim, eu ampliei para a sociedade, tá, gente? Mas é porque, às vezes, a minha sensação é que vem uma pressão do mundo lá fora, não só do nosso mundo interno e etc., mas vem uma pressão do mundo lá fora que parece que está dizendo tudo isso. Aceita, se vira, você tem que aguentar, você tem que aturar e te tira a potência, né? Se você olhar dessa maneira. E o quanto existe de espaço para potência ali, para mudar a realidade, para trabalhar, para construir uma coisa melhor. Acho que se a gente se coloca, se a gente aceita esse momento. Eu mandei para vocês uma hoje de um. Esse é o Brasil que a gente vive, esse é o... Se você não está cansado, se você não está exausto, se você não está. Mas como é que a gente faz isso nos nossos pequenos espaços? Se a gente não resolve, não vamos virar político, não vamos virar alguma coisa que vai mexer na sociedade de verdade, então vamos cuidar do nosso pequeno espaço. E como é que a gente lida com esse pequeno espaço? Como é que a gente protege até dessa pressão externa? Fala. A Lucinha quer falar, Patrícia? Fala. Não, depois eu falo. É que eu vi ali, a Luciana botou, o mundo está doente, né? Em cima da sua fala, Bebel, da questão da sociedade, como é que a gente está. E aí, eu tô com essa fala, o mundo está doente. O mundo assim, somos nós, né, Lucinha? Desculpa. Não, mas assim, a doença, né? E a gente está falando de uma doença, burnout, a doença é a ponta de um iceberg, é um sinal de que a gente precisa cuidar. Eu acho que essa desorganização, essa contestação, essa ebulição que a gente percebe que está acontecendo hoje em geral, né? Hoje eu vi o jornal, o negócio do Putin ameaçando de jogar uma bomba nuclear. Eu senti um frio na espinha. Falei, gente, o que a gente vai fazer com isso no mundo? Que mundo é esse, né? E assim, e o que eu posso fazer no meu microcosmo? Eu concordo com você, Bebel, o mundo somos nós, e a Luciana botou, é claro. A gente precisa olhar e dizer assim, o estar aqui, o falar disso, o chamar a atenção da gente não ser vítima, o trazer a responsabilidade de cada um pelas nossas escolhas, o ter esse olhar aberto para o outro, porque a gente vive em bolhas. E o fato da minha bolha falar a minha língua não quer dizer que a outra língua seja ruim. Eu tenho que aprender coisas na outra língua. Então, eu acho que a gente poder ter essa escuta, que eu acho que a gente vem perdendo ao longo da vida em termos de sociedade, é assim, não é farinha pouca, meu pirão primeiro. Não sou eu que produzo a farinha, não sou eu que planto a mandioca, não sou eu que mexo na terra, não sou eu que produzo o adubo. Não adianta, a farinha chegou na minha mesa, mas vem uma cadeia de gente que é responsável pela minha farinha. Então, eu acho cuidando dessas pessoas, você está cuidando de você. O que a gente está trazendo aqui na nossa fala, cada uma de um jeito, é que as relações são mão dupla, as relações são sistêmicas, o mundo é sistêmico. Eu não tenho como. A gente tem que furar a bolha, mas com afeto, com delicadeza, com entendimento, com escuta do ponto de vista do outro. Porque isso que a gente fala muito nos trabalhos de mediação, eu estou escutando o outro já querendo rebater. Eu não estou nem prestando atenção no que ele está falando. Eu pego um ou outro argumento e já vou contra. Eu preciso ouvir, eu não preciso concordar. Mas eu preciso ouvir e ver se eu entendi o que ele falou, pensar no que ele falou, tentar entender o ponto de vista dele. Isso acontece muitas vezes aqui, quando eu estou, às vezes, trabalhando com casais em litígio, o ponto de vista de um é
faz sentido e o ponto de vista do outro também faz sentido. Uhum. Então, eu acho que trazendo para o nosso tema, essa queima, esse apagão, né? Um apagão, vamos dizer assim, que acontece com a gente, é porque, de alguma maneira, a gente, em algum momento, achou que a gente era autossuficiente, dava conta de tudo. Nós Sim. precisamos ser cuidados também. Ó, a Malu aqui fez alguns comentários. Fez um que eu achei interessante. Vai lá. E a nossa responsabilidade nisso é porque né, ela vai escrevendo em cima da nossa fala do momento. Eu não sei em que fala foi essa. Estava falando, se eu entendi bem, estava falando em relação ao Putin jogar uma bomba. E a nossa responsabilidade nisso? Foi o que eu entendi. Entrou nessa hora, tá. pelo menos, quer dizer, nós, como pessoas aqui, não temos responsabilidade. Sem dúvida nenhuma. E vai ter, eu acho, vocês me corrijam aí, pessoal da saúde mental, mas vai ter doido. Vai ter gente que a gente não vai conseguir chamar para conversar. Mas a gente não tem responsabilidade com o que ele faz, mas sim como é que a gente vai responder a isso. Não tem muito o que fazer. O outro é o outro. A gente não tem gerência, não tem controle sobre o outro. A gente só tem responsabilidade pelo que a gente faz. Uhum. Só que eu acho que assim, o que a gente faz, seja em microcosmos ou macrocosmos, tem pessoas que têm uma competência, existem diferenças. Tem pessoas que têm uma competência, né? Quando eu olho toda essa parafernália de que a gente está aqui falando, se comunicando, me lembro lá atrás da minha avó dizendo um dia você vai falar no telefone e vai ver a pessoa. A gente caminhou muito. Eu dizia, ai, que coisa horrorosa isso. Graças a várias pessoas que eu sou grata, né, que trabalharam em relação a vacinas, que trabalharam em relação à tecnologia. Só que, de alguma maneira, eu também tenho uma parcela na construção desse universo. Eu também sou responsável pelo que eu comunico ao outro e pelo que eu contagio, por esse contágio positivo. Porque se eu ficar olhando o que o outro não faz ou o que o outro é negativo, eu vou ficar reativo. Eu preciso sair desse lugar de reatividade. Claro que me dá medo. Eu não posso entrar na cabeça do Putin e ver o que ele vai fazer em termos de... Tem que confiar na humanidade. Quando eu vi pessoas protestando na rua, falei, graças a Deus, tem pessoas que estão lá se manifestando. E eu acho que é esse contágio de energia, esse contágio de acender, que é o contrário do apagão que a gente está falando aqui, né? O que eu posso ir acendendo de pequenas lanternas e que eu vou ali contaminando positivamente uma sociedade que, de alguma maneira, está valorizando o outro, que pode ser a pessoa que varre Hoje foi tão bonitinho, eu voltei do Pilates e tem uma mulher faxineira no meu prédio, nunca tinha visto. E ela, na hora que abriu a porta para mim, ela fez uma reverência assim. Aí eu falei, caramba, você está me fazendo sentir a rainha da Inglaterra. Mas assim, Por favor, não, tá no eu caixão. me conectei com ela, eu acho que eu dei a volta no carinho que ela fez comigo, de olhar para ela, de ver para ela como é que ela estava me olhando. Então, eu acho que isso a gente precisa fazer mais. A gente tem que reparar mais. Eu nunca juntei tampinha de garrafa. Agora, graças a Bebel, não fica uma garrafa minha aqui que eu não vá juntar a tampinha de plástico. É isso. É isso que vai me dar protagonismo. A gente recicla tudo agora. O quê? A gente recicla tudo agora. A gente recicla tudo agora. A gente recicla tudo. Né? Então, a gente ter consciência. A gente tomando consciência... Fala. Que eu ouvi, eu acho que foi um cineasta, mas que eu ouvi, que eu achei tão legal. A gente vive hoje o mundo que nós construímos com a narrativa de ontem. Então, a nossa narrativa de hoje, o que a gente está
fazendo hoje está construindo o mundo de amanhã. É isso. Então, se a gente tem essa consciência que a gente está permanentemente construindo o mundo, ou a gente cede a essa negatividade, ou a gente exatamente tenta construir coisas positivas. Como, sei lá, a Zeneide, que a gente estava falando ontem, criou uma playlist para o grupo. Gente, tá tão gostoso acordar, botar a playlist e mudou meu dia, gente. Mudou meu dia. E são pequeninas coisas. Então, quando a gente está voltando para o burnout, né? Que a gente chegou lá, que queimou o pavio, etc., talvez a gente precise de ajuda. Primeira coisa, acho que a gente tem que procurar ajuda, se a gente precisa dela. E começar a olhar para a gente se dar esses pequenos presentes de positividade, de construção, de vontade de criar uma narrativa melhor para um futuro melhor. Reciclar a humanidade, a Malu falou. Aqui tá. Ai, não tava. É o coletivo, né? Tudo sobre o coletivo. Foi o que a Mônica falou desde o início, né? A gente só, o ser humano, a gente só sobrevive porque a gente tem outras pessoas, né? Para cuidar da gente. Quando o bebezinho nasce, tem alguns mamíferos que conseguem, né? Sair já comendo e andando, né? Nós não. Então, se a gente não entender que para a gente sobreviver e viver bem, a gente precisa cuidar um dos outros, né? E do nosso sistema, a gente não sobrevive. Ou a gente sobrevive insalubre, né? Sem saúde. Então, para isso, a gente precisa estar aberto ao novo, aberto à mudança, sair um pouco da nossa arrogância, do nosso saber e aprender na troca, aprender com os outros, né? E aí eu vou né, começar a finalizar com aquilo que a gente falou, que eu acredito muito, né? Nós viramos adultos em muitas coisas e em outras não. Né? E esse processo de se tornar adulto, de adultalização, é esse processo de entender o coletivo. Porque quando você é criança, você não sabe o que é coletivo. Né? A criança ela é egocentrada. O mundo, ela tem vergonha porque acha que todo mundo está olhando para ela. E isso é você infantilizado. Se você cresce ainda continuando centrado no seu umbigo, você está infantil. Então, é um processo de adultalização, você entender isso e entender que isso vai trazer saúde para a sua vida, né? Eu fiquei pensando aqui, esgotamento emocional. Doideira minha agora, tá, gente? Esgotamento emocional, quer dizer, emoção não se esgota, né? Não tem como. Não tem esse esgotamento emocional. Eu acho que tem um meio curto-circuito ali, uma coisa de você ficar só alimentando o ruim. Você tem que começar a criar bom e alimentar o bom. E é o que a Zeneide, de novo, estamos falando da Zeneide a beça hoje aqui. Nós duas, falou. Zeneide Amor na veia. é alimento, é igual comida, é igual ar, é igual água. Então, é nisso que a gente tem que se pautar e encontrar essas conexões humanas para a gente se sustentar como rede, como pessoas. Eu tenho uma plaquinha em cima da minha pia de lavar louça, que eu lavo louça olhando para a plaquinha, que está escrito Love is all you need. Não é all, mas é a base. O diálogo é a base de tudo. Acho que é dos Beatles a frase. Eu gosto dos Beatles. Eu achei a plaquinha, botei ali, fico lavando louça e olhando para ela. All we need is love. Bom, gente, vamos terminar. Escreveu aqui. Maravilha. Então a gente está acabando. A gente começou. Aqui. Desculpa, Patrícia. A gente começou com burnout e a gente está acabando com amor. Exatamente. Uma ótima forma de terminar, né? Pessoal, um convite. Convidamos quem está sofrendo de burnout para pensar no amor. Por si e pelos outros. Isso, Bel. Belo.
Então Ok, tá. meninas. Um beijo. Ótimo estar com Beijo vocês. enorme. Tchau, gente. Um Tchau, beijão. gente. Obrigada. Tchau, Beijo tchau. grande. Muito amor, Tchau. Lucinha. Tchau.